Tudo bem? Nessa questão aqui nós temos 4 vetores, um vetor horizontal para a esquerda de 5 newtons, um vetor vertical para cima de 10 raiz de 3 newtons, um vetor inclinado para nordeste de 10 newtons e um vetor inclinado para sudeste de 10 newtons também. Nós sabemos que aqui existe um ângulo de 90 graus, aqui existe um ângulo de 60 graus e entre esses dois vetores aqui também existe um ângulo de 90 graus. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir as componentes desses vetores aqui, tá? A gente não vai somar se não souber as componentes dos vetores inclinados, pela decomposição vetorial. Então, esse vetor aqui, ele vai possuir uma componente y e uma componente x, e esse vetor aqui embaixo, ele vai possuir uma componente x e uma componente y para baixo também, tá? Primeira coisa, vamos analisar os ângulos. Esse daqui tá na horizontal, então tá fazendo 90 graus com a linha vertical. Está fazendo 90 graus, esse ângulo aqui tem que ser igual a 90 graus. Então, se aqui eu já tenho 60, vai faltar 30 graus para eu completar os 90 graus que vão existir aqui, tá? Muito cuidado para você não achar que como aqui tem 90 graus, se você passar uma linha aqui, você vai dividir esse ângulo no meio. Não é por essa lógica, tá? Porque nem sempre que você traçar aqui e parecer assim que a reta ficou no meio vai ser 45 graus. Você tem que se atentar mais, dar mais importância, né, pro ângulo que tá sendo mostrado aqui, pela composição dos ângulos que você vai fazer aqui. Então, se você tem essa reta aqui na vertical e você vai traçar uma reta aqui na horizontal, você tem que saber que o ângulo formado aqui vai ser de 90 graus. Então, se esse ângulo é de 90 e aqui eu já tenho 60, então aqui eu vou precisar ter 30 graus, tá? Mesmo que pareça aqui que vai dividir no meio, nem sempre divide no meio, tá? Aí aqui fica 30 graus, e entre esses dois vetores aqui eu vou ter 90 graus. Então, se nessa parte da horizontal aqui eu já tenho 30 graus, então toda essa parte aqui eu vou ter mais 60 graus, tá bem? Ó, para completar os 90 graus. Da mesma forma, ó, aqui eu tenho uma reta na horizontal e aqui eu tenho uma na vertical. Daqui até aqui eu já tenho 60, então aqui eu vou ter mais 30 graus, tá bem? Então, vamos lá, vamos decompor. Esse vetor aqui de 10 newtons, eu vou ter ele aqui, daí eu vou ter as duas componentes, a componente x e a componente y. Esse daqui vai ser 10. E qual vai ser o ângulo aqui formado? Com a horizontal é de 30 graus. Então, aqui eu vou ter 30 graus. Então, eu sei que se eu fizer o seno de 30 graus, eu vou ter aqui a componente y dividido pela hipotenusa, que é 10. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, é igual a componente y, que é o cateto oposto, dividido para 10. Se 10 passa aqui multiplicando, o y fica igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, a componente vertical desse vetor aqui é 5 newtons. Então, isso aqui eu tenho 5 newtons. Daí, agora, se eu fizer cosseno de 30 graus, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente, né, é igual a x e a hipotenusa é igual a 10. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido para 10. X, esse 10 passa aqui multiplicando, 10 raiz de 3 sobre 2, o 10 simplifica com o 2, e x fica igual a 5 raiz de 3. Então, o vetor que vem para cá é igual a 5 raiz de 3. Agora, vamos decompor esse vetor aqui de 10 newtons. Então, a gente tem o vetor aqui para baixo, vamos ter a sua componente vertical e a sua componente horizontal. E aqui eu tenho 10. Aqui, ó, esse ângulo formado aqui com a vertical é de 30 graus. Então, a gente deixa aqui. A mesma coisa, ó, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 10. 10 vezes 1 sobre 2 é igual a 5. Então, essa componente x aqui é igual a 5 newtons. Essa componente é igual a 5 newtons.
E a mesma coisa com o cosseno. O cosseno é cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, é igual a cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, y é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 2, e y é igual a 5 raiz de 3. Então, a componente vertical desse vetor aqui, 5 raiz de 3 newtons. Aí, agora sim que a gente tem todas as componentes, a gente começa a fazer a soma vetorial, tá? Ó, esses vetores inclinados aqui a gente decompôs, então a gente pode tirar eles e começar a analisar só os vetores aqui que a gente tem. Para a esquerda, eu tenho 5 newtons, para a direita, eu tenho 5 raiz de 3 mais 5. Se eu tenho 5 para a esquerda e aqui eu tenho 5 para a direita, esses dois vetores acabam se anulando. Então, esse vetor aqui se anula com esse vetor aqui, sobrando só o 5 raiz de 3. Ou, né, se você quisesse, você poderia fazer a soma vetorial mesmo, né? Aqui eu teria 5 raiz de 3 mais 5. E daí lá para o outro lado eu teria 5. Como tá para o outro lado, na soma vetorial a gente subtrai. É igual a resultante, mais 5 menos 5, sobra só o 5 raiz de 3. Então, na horizontal a gente tem 5 raiz de 3. É aqui. Daí na vertical para cima eu tenho 10 raiz de 3 mais 5. E para baixo eu tenho 5 raiz de 3. Na soma vetorial, né, tá no sentido oposto, a gente subtrai. Então, fica menos 5 raiz de 3. 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3. O 5 aqui não soma com ninguém, então fica aqui. Então, na horizontal, a gente tem uma resultante de 5 raiz de 3. E na vertical, a gente tem uma resultante de 5 raiz de 3 mais 5. Agora, o que a gente pode fazer é aplicar em Pitágoras, né? Porque você vai ter aqui para cima 5 raiz de 3 mais 5, e aqui na horizontal você vai ter 5 raiz de 3. Quando você faz a soma vetorial, você aplica em Pitágoras, porque aqui tem 90 graus. Então, fica resultante ao quadrado é igual a 5 raiz de 3 ao quadrado mais 5 raiz de 3 mais 5 ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, vezes raiz de 3 ao quadrado fica 3. Mas, isso aqui a gente tem que abrir, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, aqui a gente já viu, né? 5 raiz de 3 ao quadrado fica 25 vezes 3, que já fazendo fica 75. Depois, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 5 raiz de 3, é igual a 10 raiz de 3, vezes o segundo, 10 raiz de 3 vezes 5, 50 raiz de 3, mais 50 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, mais 25. Então, resultante ao quadrado é igual a 25 vezes 3, fica 75, mais 75, mais 50 raiz de 3, mais 25. 75 mais 75 mais 25 dá 175, mais 50 raiz de 3. Aí agora, né, a gente faz assim, ó, faz o fator comum em evidência. O fator comum em evidência entre esses dois números aqui é 25. Aí fica 25 vezes 7 é igual a 175. Então, quando eu coloco o fator comum em evidência, fica 25 vezes 7, mas é isso aqui. Se eu pego e divido por 25, fica 2 raiz de 3. Então, fica mais 2 raiz de 3. 25 vezes 7 mais 2 raiz de 3. Aí, agora, né, esse quadrado vai passar como raiz. Então, fica R é igual a raiz disso aqui tudo. Raiz de 25 é igual a 5. E a raiz disso aqui não tem, né? Você não vai saber de cabeça. Aí, acaba ficando raiz de 7
mais 2 raiz de 3. E o resultado fica 5 vezes raiz de 7 mais 2 raiz de 3.